Cara, 30 anos, tu tem que ter valores. Valores. Importante. Valores. Por exemplo, quando eu me achei o cara, eu me desviei dos meus valores. Eu aprendi com a minha avó, que era uma lavadeira, a ter humildade de tratar todo mundo bem e você não se sentir superior às outras pessoas. O que me faz estar na internet, Igor, e assim, eu ganho muito dinheiro há muitos anos. Eu fiz o primeiro bilhão 14 anos atrás. Então, depois eu fiz outros. Uhum. Então, assim, as próximas 5 gerações não precisam trabalhar se eu não quisesse. Uhum. Mas o que me faz estar na internet é botar a minha cara à tapa. Justamente porque eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu tenho uma fome de fazer o moleque entender que eu não sou melhor que ele. É o contrário, entendeu? Que se as pessoas... Eu tinha vontade de abrir a cabeça das pessoas e enfiar isso dentro da cabeça dela. Você entendeu? Porque eu penso que nem todo mundo vai ser bilionário, nem todo mundo vai ser multimilionário, mas eu tenho convicção que todo mundo pode viver melhor. Pode melhorar. Pode melhorar. Simplesmente entendendo alguns conceitos básicos. Então é isso que me move a fazer conteúdo, inclusive trabalhar com educação, e me motiva a estar nesse jogo, entendeu? Porque é óbvio que minhas empresas são lucrativas, muito lucrativas. Eu não faço caridade nas minhas empresas. Faço caridade nas minhas ações sociais que eu nem divulgo. Mas nas minhas empresas são empresas com fins lucrativos. Mas a base da minha ação, de tudo que eu faço, é querer enfiar na cabeça da pessoa que ele pode se libertar daquele modelinho do sistema que ele está acostumado, que ganha pouco, que é mal remunerado, desde que ele entenda alguns conceitos, alguns princípios, né? E passa por venda, passa por gerar receita. Em geral, esse cara que está preso nesse modelo aí que você está falando que, pô, existe um jeito de você melhorar. Isso. A mentalidade desse cara aí tá presa em algum lugar? Ele tá acomodado? Muitos lugares. Geralmente presa. Mas é aqui. É na cabeça. Tá. E a origem disso é o senso comum. A origem disso é o senso comum, o que é, cara? É o que ele ouve na escola, em casa, na igreja, no jornal, na televisão, sabe? É o senso comum. E, em geral, o brasileiro gosta da ideia de que o Estado tem que sustentá-lo, entendeu? E eu não quero entrar em assunto político, não é esse o meu objetivo, mas eu preciso tangenciar esse assunto com a devida sensibilidade, né? O brasileiro, ele gosta das suas garantias, dos seus direitos, das suas seguranças. E a minha filosofia é: estabilidade não existe. Ou seja, na minha filosofia, na minha visão, não existem essas garantias, não existem essas seguranças, não existem esses direitos. Isso é uma ilusão, isso é uma ficção ideológica ou política, é uma ficção que alguém contou para o cara e o cara acredita que existe alguma coisa que vai garantir a vida dele. E aí, todo esse sistema de garantias, ele é sustentado numa lei trabalhista e é sustentado numa aposentadoria estatal. Uhum. Cara, tem alguma coisa mais quebrada no Brasil do que o INSS? Não tem, né? Não tem, cara. Então, o que acontece? E vai ficar cada vez mais quebrado por quê? Porque o velho vive cada vez mais, pelo avanço da medicina, que bom. Uhum. As pessoas casam cada vez mais tarde. Os caras com 35 anos agora vão começar a casar. Muitos não têm filhos. E os que têm cada vez menos filhos. Cara, essa conta não fecha. Exato. Quem é que vai pagar a aposentadoria do moleque hoje? Da geração Z que tá chegando aí? Quem é que vai pagar a aposentadoria dele? Se não for ele mesmo, tá na merda. Porque o nosso modelo previdenciário, como é que funciona? Os jovens pagam pros velhos. Uhum. Não tem ninguém fazendo poupança para si mesmo no futuro. Não, é um modelo de compartilhamento em que quem trabalha hoje está pagando para os mais velhos. Só que os velhos vão demorar a morrer e tem cada vez menos jovens. Então essa conta não fecha. Então toda promessa de segurança, de seguridade social, toda promessa que o sistema faz é uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa. Então quem deposita a sua esperança nesse modelo, nesse sistema, vai morrer pobre. Essa é a real. Todo mundo vai parar no INSS no final da vida. Então, e as pessoas não pensam nisso.
Não pensam nisso. E eu comecei a pensar nisso, Igor, quando eu tinha 18 anos. Eu ia para o Meyer, para o Colégio Martins, estudar. E eu saía do Jabu ali, pegava um ônibus que passava pela Avenida Suburbana. E aí, aquela Avenida Suburbana, num determinado período do mês, tinha um monte de banco. E aí eu vi um monte de fila, cara. Eu não entendia que fila era aquela. Uma vez eu perguntei pro cara do lado em pé. Falei, cara, o que é essa fila aí? Cara, isso é fila de aposentado para receber a sua aposentadoria, cara. Uma mixaria que esse povo recebe. Cara, eu olhava aqueles velhinhos num sol de 35, 36 graus, de manhãzinha, já na fila, rodando quarteirão, para receber uma mixaria de uma aposentadoria. Eu falei, cara, nunca na minha vida eu vou entrar nessa fila. Nunca na minha vida. Eu tive pavor daquilo ali. Então, assim, tem gente que tem medo de investir, tem gente que tem medo de empreender. Eu tenho um pavor do sistema. Então, assim, cara, então empreender pra mim eu não tive medo, porque, cara, era a minha saída daquela desgraça. Você entendeu? Então, o que acontece? O senso comum produz uma gama de pensamento nas pessoas que elas se sentem seguras com aquilo que o Estado está dando para ela. E isso é uma escravidão. Esse pensamento deixa a pessoa presa nesse troço, entendeu? Então, eu diria para você que se libertar disso foi, por exemplo, para mim, a minha prioridade. Eu não estou fazendo aqui discurso político, não tem nada a ver com isso. É apenas uma observação pessoal minha. E eu acredito o seguinte, para o cara sair disso, ele precisa entender uma coisa. Na CLT, ele precisa vender 44 horas semanais, que é a carga horária da CLT, por um salário. Então, no final das contas, todo mundo é vendedor, cara. Até o cara que acha que não vende, ele está vendendo 44 horas semanais para ele ter um salário. Sair desse sistema significa o seguinte, cara, eu preciso vender o meu produto. Eu preciso vender o meu produto. Eu preciso ter o meu produto. Eu preciso ter o meu serviço. Porque eu vendendo o meu produto, o meu serviço e tendo a escala necessária, eu vou romper com essa lógica. Então, é todo mundo que vai fazer isso? Não, não é todo mundo que vai fazer isso. A maioria vai ter medo. A maioria não vai conseguir. A maioria não vai estar preparada. Mas uma coisa é certa. Vence nesse sistema, nesse jogo, quem sai desse modelinho do INSS e aprende a vender e vai empreender o seu próprio negócio. Empreender é o único... Mas empreender no Brasil não é complicadíssimo? Eu escuto coisas... No mundo inteiro, cara. Duas coisas que eu escuto bastante. No Brasil é muito complicado empreender por causa do sistema. Não, no mundo inteiro. Uma vez eu fiz uma pesquisa que eu sempre fiquei intrigado com isso, né? Pô, o Brasil tem muito imposto, os juros é muito alto, a oferta de empréstimos de crédito, né, é muito menor. E eu vi uma estatística que 80% do IBGE, né, que 80% das empresas quebram no Brasil antes de completarem 10 anos. E eu fui pesquisar qual era esse número nos Estados Unidos e na Inglaterra. Cara, Inglaterra o juro é bem menor, Estados Unidos o juro é bem menor, muito menos burocracia, mais oferta de crédito, tudo ao contrário. E aí eu cheguei no seguinte número, nas fontes lá que eu pesquisei. Inglaterra, 76% das empresas quebram em 10 anos. Estados Unidos, 78%. Tá bem próximo. Brasil, 80%. Ou seja, tá na margem de erro. Tá na margem de erro, é a mesma coisa. Eu falei, cara, mas isso não fez sentido na minha cabeça. Qual o motivo? Porque empreender não é fácil, cara. Empreender não é fácil. Você criar o seu próprio negócio em qualquer lugar do mundo não é fácil. Eu já empreendi nos Estados Unidos, já empreendi no Brasil. Não é fácil. Será que se a gente tivesse condições melhores aqui no Brasil, a gente teria uma taxa de sucesso maior? Porque, pelo que você está falando, em condições melhores, a galera acaba performando igual, né? Ou mais ou menos igual, um pouquinho melhor, né? Mas em contrapartida ao que eu escuto bastante falar que no Brasil é complicado de empreender, aqui no Brasil tem oportunidades que só tem no Brasil também. Pois é. Então você tem coisas... vou dar um exemplo aqui. Por que um cara... Imagina o seguinte. Um cara que trabalha... vou falar de novo uma empresa
Mesma empresa. Tá, trabalha lá num fast food. Num fast food. Tá. Cara que é atendente de um fast food muito famoso nos Estados Unidos. Uhum. Ele casa com outra atendente de fast food muito famoso nos Estados Unidos. 2 atendentes de fast food casados nos Estados Unidos. E 2 atendentes de fast food no Brasil, Uhum. casados. Qual é a qualidade de vida que esses 2 têm? Não, dos Estados Unidos é outra outra parada. A dos Estados Unidos, o cara tem casa, o cara tem carro, Tem. o cara viaja, o cara tem uma vida digna. Porque é só fazer a conta. Aqui no Brasil não dá. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui no Brasil, o cara que não teve herança, que é o meu caso, o cara que não teve herança, que nunca recebeu... Assim, eu tive herança de educação e amor da minha família, que eu me dou muito bem com ela sempre, até hoje, mas não financeira. Não ganhei um apartamento, não ganhei um carro, nada disso. Né? Meu melhor presente de casamento foi uma televisão de 14 polegadas usada. Foi o meu melhor presente de casamento. Em 1992. Então, você pensa o seguinte, um cara que não teve herança, pro cara conseguir... Tu casou jovem pra caralho. Casei com 20 anos, né? Puta. Casei com 20 anos. Legal E ela demais. tinha 17. Pô, o que acontece? Um cara conseguir sair do nada assim e conseguir ter um apartamentozinho e um carro. Isso é uma proeza que o cara tem que fazer verdade. no final da vida dele. É. A proeza. Então a barreira social no Brasil é muito grande. E eu acho que isso favorece empreender. Você entendeu? Porque, Entendi. pô, o cara não tem alternativa. O que eu tinha a perder? Não tinha nada a perder, cara. Eu tinha o meu nome pra perder. Meu crédito. Você entendeu? Então, assim, agora, nos Estados Unidos, o cara é atendente de um fast food, casado com uma outra atendente do fast food. Ele tem uma casa, ele tem um apartamento, ele tem um carro, ele vive uma vida decente, digna, de alguém que ganha 30 pau por mês aqui no Brasil. Vai ter. Aí eu vou pensar o seguinte: esse cara tem a perder. Esse cara, para empreender, ele tem a perder, porque se ele perde o crédito dele, ele perde tudo isso. Lá nos Estados Unidos é assim, se ele perde o crédito dele. Ele não consegue mais financiar uma casa, ele não consegue mais financiar um carro. Então, eu acho que no Brasil, o cara Entendi. é tão sem alternativa que isso empurra ele muito mais pro empreendedorismo do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o cara tem medo. O americano médio, cara, é bundão. Tô te falando, conheço, cara. Tô nos Estados Unidos desde 2009. O americano médio é medíocre e bundão. E ele tem tudo que ele tem acesso, porque ele tem crédito, ele financia tudo. Tem acesso às melhores coisas. Bundão, Agora- ele não, sei lá, não tenta. É porque ele tá ele seguro. tem muito a perder, cara. É, ele tá seguro ali, ele consegue ficar Ele acomodado. acha que tá seguro, né? É a história da estabilidade. Verdade. Esse lance da estabilidade aí, você que tá ouvindo aí, preste atenção nessa parada que a gente tá falando de estabilidade aqui, porque essa pode ser a maior rasteira que você vai tomar na sua vida. Essa que é a verdade. Quando você acha que você tá seguro, que o jogo tá ganho. Quando você acha que o jogo tá Porque ganho... tem uma lei. O cara, numa canetada, muda a lei. Uma canetada, cara. Ah, mas aí é direito adquirido. Cara, na Grécia, na crise que teve na Grécia na década passada, foram mais de 300 mil funcionários públicos desligados, cara. Todos eles tinham direito adquirido, tinham proteção de estabilidade. Cara, foi tudo pra rua. Porque quando o bicho pega, quando uma grande crise acontece, cara, a lei muda assim. Tch. Ah, sim. Não, mas tá na lei. Troca assim. Pá. Aí não adianta espernear, fazer manifestação. Acabou. Burocrata lá, puf. É assim que funciona, pô. Então, tu é o tipo de cara que fala assim, até você aí que se esforçou, que fez um concurso público, que você tá ganhando um salário numa função estatal, você devia estar prestando atenção Na minha opinião, sim. e sair da zona de conforto. Eu vou te dizer por quê. Tem dois... Eu lido muito funcionário público me aborda na internet para me perguntar sobre isso. Mas o que eu vejo? Você tem 2 tipos de funcionário público. A elite do funcionário público é aquela que ganha Que é o muito juiz, dinheiro. não sei o quê. Como é que é? Juiz. Juiz, o judiciário ali, aquela elite, Aham. né, que aquilo ali ganha bastante dinheiro, entre aspas, não é? Às custas do Estado. Mas você tem ali a grande maioria dos funcionários públicos ganha pouco. Sim. Ganha pouco. Não tem plano de carreira, está desmotivado. Porque no funcionalismo público, o cara, se ele trabalhar melhor, ele não vai ganhar mais. Então, o que ele faz? Faz o básico. Faz o mínimo. básico. É. Entendeu?
Então, mas ele tem o direito de não ser mandado embora. Será que isso é tão importante para um cara 10 anos depois? Ou ele está entediado com isso? Ou ele está insatisfeito? O que adianta o cara não ser mandado embora, mas está desmotivado? Está deprimido? Cheio de funcionário público com burnout, cara. Cheio. De cara com depressão. Cara deprimido. Cheio. Cara que vai pro trabalho puto todo vai dia, se há arrastando, anos. cara. Se arrastando há anos, cara. Pô, isso, qual a graça disso? Ah, não, mas eu não vou ser mandado embora. Pelo amor de Deus, ele devia ter o direito de ser mandado embora pra se livrar daquilo ali, cara. Você entendeu? Para pra pensar, meu. É uma prisão. E esse cara é um cara inteligente pra caramba, porque fazer um concurso público não é fácil passar. Super inteligente. Então, assim, eu falo isso com muito respeito, entendeu? Porque eu fui funcionário público, né? Fui da Marinha, passei no concurso da Marinha. Então, eu digo pra você que... Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei 2 anos. Tá. 2 anos na Marinha. Pois não era a minha praia, né? Ficou claro. Ficou bem claro. Mas eu diria pra você que muito do talento do ser humano é desperdiçado quando ele cai nessas armadilhas, entendeu? Da estabilidade.